Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Tensão. Disse de músculo ao ser distendido. Estado de ansiedade ou de inquietação, juntamente com a sensação de contração muscular. Estado ou sensação de mal-estar físico e ou mental. Pré-menstrual. Relativo a ou próprio de um período que precede a menstruação. Você acabou de escutar as definições para as palavras tensão pré-menstrual, segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presoto. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, @DicionárioFeministaPod, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que é tabu, mas que mensalmente está presente no dia a dia da maioria das mulheres. Hoje, vamos falar de TPM. A tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual é uma série de efeitos físicos e psicológicos que as mulheres podem sentir até 10 dias antes de menstruarem. Tais sintomas são decorrentes da variação de hormônios que o ciclo menstrual proporciona, causando uma variação das substâncias químicas presentes no cérebro relacionadas à regulação do humor, como, por exemplo, a serotonina. Durante esse período, a mulher pode passar por alterações físicas como inchaço nos seios, dores de cabeça e insônia. Já na parte emocional, oscilações de humor, irritabilidade e reclusão social são reações típicas dessa fase. Entre 20% e 50% das mulheres em idade fértil sentem os sintomas da TPM, e apenas 5% têm o agravamento desse quadro, que é conhecido como transtorno disfórico pré-menstrual. Nele, os efeitos da TPM são tão fortes que acabam prejudicando o dia a dia da mulher, fazendo com que ela tenha extremo desinteresse nas atividades diárias e até pensamentos suicidas. Como os sintomas da TPM são muito similares com os sintomas da depressão, uma das principais formas de se confirmar o diagnóstico é observando que seus efeitos desaparecem assim que a mulher menstrua. Porém, antidepressivos podem ser utilizados no controle da TPM, principalmente em casos de transtorno disfórico pré-menstrual. Outras formas receitadas por médicos para o tratamento desses efeitos são as pílulas anticoncepcionais, vitamina B6 e vitamina E. Mas sabemos que dessa grande parcela das mulheres que passam pela TPM mensalmente, a maioria não pode contar com o uso desses medicamentos de forma contínua por questões de saúde e ou financeiras. Por isso, é fundamental aprendermos novos jeitos de olhar e de conviver com a TPM. E aí? É isso. Ai, eu amiga, tenho uma pergunta. Eu tô de TPM. Faça sua pergunta, vai. Quando você era adolescente, você acha que você lidava de uma maneira diferente com a TPM? Opa, eu não tinha TPM, né, quando eu era adolescente, porque eu comecei a tomar pílula muito cedo, então eu acho que quando eu descobri que a TPM existia, eu já estava tomando pílula há muito tempo. Isso que é muito doido, né? Eu comecei a menstruar com 11 anos, eu comecei a tomar pílula com 15. Mas, né, nesse período dos 11 aos 15, eu não tinha um conhecimento tão amplo a respeito do ciclo menstrual para ter noção de que a TPM poderia existir, né? Porque não é em todas as mulheres que ela existe e também não é igual para todas. Então, eu nem sabia. Eu tinha episódios, sim, de ficar mais sensível, de ficar mais irritada, mas eu não entendi o que era, né? Então, quando eu soube da TPM, eu já estava tomando pílula há muito tempo. E aí, eu só comecei a sentir os efeitos quando eu parei, que aí eu já tinha uns 25 anos. E aí, eu comecei a entender um pouco mais. E você, Ju? Eu também tinha isso de eu não saber, conseguir entender o que estava acontecendo comigo. Eu não entendia o ciclo menstrual, assim. Eu sabia que eu ficava muito irritada, sabia que eu ficava muito estressada. E aí, sei lá, brigava em casa com a minha família, brigava com o meu namorado. Só que eu não entendia, tipo assim,
chegou um momento que isso aconteceu tantas vezes que eu falei, nossa, mas pelo menos uma vez por mês eu fico tão estressada com a minha família, por que que isso tá acontecendo? Aí deixa eu fazer umas contas aqui. Aí eu comecei a entender que tinha relação com isso, né? Só que eu não sei você, né? Mas eu já falei aqui várias vezes que na minha família a gente não conversa, né? Sobre esse tipo de coisa. Então, sei lá, eu não tive uma conversa com a minha mãe sobre ciclo menstrual, não tive uma conversa com a minha mãe sobre TPM. Então eu tive que conseguir entender sozinha. E também teve o agravante de durante a adolescência. Acho que acho não, né? Os hormônios estão muito à flor da pele na adolescência. Então, a TPM pra mim era vezes 5 em comparação com o que eu tenho hoje em dia, sabe? Então, nossa, eu acho que eu virava outra pessoa, assim. Quer dizer, eu não quero falar isso porque a TPM é uma coisa natural e a gente tem que ver de uma maneira natural, mas era nítido a minha mudança de humor e de atitude até, sabe? Quando eu tava nesse período. Então, mas eu acho, Ju, que a adolescência é um período em que, eu pelo menos, eu era muito revoltada com a vida, sabe? Uhum. Eu não sei, né, algumas pessoas dizem que tem a ver com os hormônios no geral, e não só com mulheres, mas com homens também. É um período que você tá descobrindo mais coisa, que você tá mais ousado, né, com relação a eh, é uma coisa meio instintiva, né, de você estar descobrindo o mundo, então você precisa ter essa ousadia um pouco mais aflorada. Então eu questionava muito os meus pais, eu questionava muito na escola, eu era nerd, eu sempre estudei muito, mas ao mesmo tempo eu era a pessoa que era nerd, mas por fora eu era roqueira revoltada, sabe. Eu fingia que eu não estava prestando atenção na aula, mas estava estudando pra caralho, sabe. Sei lá, eu era uma adolescente esquisita. E em casa então, nossa, eu fico lembrando dos diálogos que eu tinha com a minha mãe, era o tempo todo só rebatendo, rebatendo. Eu penso que minha mãe, cara, era uma santa pra me aguentar. Porque se fosse eu, né, eu me olhando naquela época, eu ia mandar eu calar a boca, sabe, porque eu era muito chata. Mas aí eu fico na dúvida se eram momentos no mês ou se foi uma coisa contínua, porque eu via aquilo como a minha personalidade da época. Na época eu olhava e falava: "Não, essa sou eu", sabe. Eh e hoje em dia, por exemplo, comparando com hoje em dia que eu tô mais velha, né, que eu sou mais medrosa, que eu não sou tão ousada, que eu não rebato tanto, que eu não quero discutir tanto, a gente só quer ficar de boa às vezes, não quer discutir o tempo todo quando você é adolescente. E aí eu vejo nitidamente períodos do mês em que eu tô muito mais, assim, muito mais, como você falou, irritada, choro, eu lembro uma coisa que eu não vou me esquecer, uma vez eu comecei a chorar copiosamente, porque uma pessoa no trânsito buzinou pra mim, sabe. Oh. Eu lembro que eu estava indo pra casa da minha mãe de carro, eu cheguei na casa da minha mãe, e aí eu fui contar pra ela, porque eu estava muito mexida porque a pessoa buzinou pra mim, sabe. E aí eu fui contar pra ela que a pessoa buzinou pra mim, e eu comecei a chorar. Tipo, não Hum. conseguia parar de chorar porque a pessoa buzinou. Aí eu parei e falei: talvez eu seja um pouquinho mais sensível que o normal". Eu também, eu fico hoje em dia eu já não fico mais tão irritada, eu fico muito sensível. Eu acho que mudando pra cá, isso se agravou ainda mais, assim, mudando de país, porque, não é fácil, né, morar em outro país. Então, quando eu tô na TPM, eu sinto que fica tudo mais à flor da pele. Então, eu fico lembrando mais da minha família, fico mais dengosa, sabe. E aí, hoje em dia eu já acho que tudo bem, né, eu acho que é natural, mas antes eu queria lutar contra isso, sabe. Eu também sinto muita vontade de comer doce, e eu queria lutar contra isso, sabe. Eu queria, sei lá, como se a minha cabeça quisesse controlar o meu corpo, só que o corpo ele controla tudo, né, assim, o corpo age de maneira natural. Então, hoje em dia, quando eu vejo que eu tô dessa forma e que eu quero comer doce, eu não me sinto mais culpada, sabe. Que antes eu me sentia super culpada de, sei lá, jantar brigadeiro. Hoje em dia eu falo: "Nossa, mas é uma vez no mês que eu vou fazer isso, sabe, tá tudo bem, não é como se eu fizesse isso todo dia". Então, sei lá, eu aprendi a ser mais gentil comigo nesses momentos, o que é uma coisa que foi a maturidade, assim mesmo, que me trouxe, que quando eu era adolescente eu não tinha paciência nenhuma e eu ficava, parece que eu estava irritada e aí ficava mais irritada que eu estava irritada, porque não era uma coisa que eu podia controlar. E ainda tem os fatores externos que daqui a pouco eu quero entrar, que são tudo que a gente vê, o que a TPM faz com as pessoas, né, na mídia, como é retratada a TPM. E aí eu ficava tipo: "Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não",
Eu tinha isso na adolescência, né, acho que você também tinha um pouco de eu não sou esse tipo de mulher que usa salto, bi fica estressada na TPM, sabe, eu era diferentona, então eu não queria ser esse tipo de pessoa. Que escrota, né. Ai, meu Deus, quanta, né, o que a gente achava que coisas muito poucas definiam um ser humano inteiro, né, tipo, mas eu acho, voltando um pouco no que você falou da questão da culpa, né, Ju, fica essa e a da luta, de lutar contra aquilo, e quando você não conseguia lutar, você se sentia culpada, porque você se sentia fraca, sei lá, qual que eram os sentimentos, é muita, você tá mais sensível, né, então qualquer coisinha você já fala: "Nossa, eu sou incapaz, olha isso", né. Uhum. E eu acho que tem um pouco do que você falou da mídia, né, mas eu acho que também tem um pouco do que a gente absorve dentro da gente, e a gente chega a pensar nisso como um castigo biológico, né. Como a Sim. gente escuta muitas mulheres, eu fico tão triste quando eu escuto as mulheres falando assim: "Ai, porque ser mulher é muito ruim, você menstrua todo mês, você sente dor, você tem TPM, e aí você tem que parir filho, aí não sei o que lá". E eu olho e falo assim: "Nossa, mas, essas coisas tem muitas formas de você olhar pra ela, né, você pode olhar ela como um castigo, ou você pode olhar ela como um privilégio". Porque, por exemplo, quando você falou: se eu tô com vontade, eu vou jantar brigadeiro. E hoje eu tenho a maturidade pra olhar isso e falar: "Foda-se, vou jantar mesmo e ninguém manda em mim". E vou jantar feliz, vou dormir feliz porque eu jantei brigadeiro. E você pode olhar isso com um olhar de culpa, do tipo: "Nossa, que bosta, tive uma janta nada nutritiva e saudável". Ou você pode olhar do tipo: "Cara, eu me dei esse direito de satisfazer um desejo que muitas pessoas não conseguem, olha que lindo, sabe". Uhum, Então, uhum. eu dei o exemplo do brigadeiro, mas assim, pra tudo, né, Ju? É, eu também comecei a me sentir eu comecei a ser mais gentil comigo em relação ao cansaço que eu sinto nesse período, porque o mundo corporativo, ele não foi feito pra gente para as mulheres, né, ele não foi pensado para as mulheres. Foi num podcast que a gente falou isso, amiga? Talvez num podcast de Putz, menstruação? acho que a Ou gente, se eu não me engano, a gente já falou sobre isso, sim. eu sei quando a gente falou sobre isso, foi no episódio sobre endometriose que a gente gravou com a Carol. Sim. Que o mundo corporativo ele não foi feito pra gente, né, então, eh, a gente não tem uma semana que a gente pode tirar para trabalhar de casa, hoje em dia é outra realidade, né, mas não tinha uma semana que a gente pode trabalhar, de casa quando a gente tá menstruada. Eu sinto muito desconforto ainda em ficar menstruada no trabalho, porque, enfim, eu acho que eu preferia estar em casa, sabe, e lidar com a minha higiene pessoal do meu jeito, dentro da minha casa, no meu banheiro. E também tem esse lance de eu ficar muito cansada, não sei você, mas eu fico muito mais cansada quando eu tô na TPM. Não sei se quando eu tô na TPM ou se é quando eu tô menstruada, ou se é um mix, assim, uma fase de transição. E antes eu queria, mais uma vez, lutar contra isso, tipo: "Não, eu preciso ser muito produtiva, se eu não for muito produtiva, eu vou perder meu emprego, isso é por isso que ninguém quer contratar mulher, porque a gente fica menstruada e aí é difícil de lidar com a gente". Eu, tipo, tinha um ódio muito grande, assim, em relação a isso. E hoje em dia eu já falo: "Não, eu fico mais cansada, eu fico mais lenta, mas porque eu estou mais lenta eu presto mais atenção em detalhes". Então, esse é um período que eu vou editar vídeo, que eu vou editar podcast, que eu vou, lidar com cronograma. Não é uma semana que eu vou produzir 1000 textos, entendeu? Então eu comecei a ser mais, atenciosa, em relação às coisas que acontecem com o meu corpo, assim, nesse período, e também mais gentil. É uma coisa que eu aprendi muito com a minha terapeuta recentemente, assim, esse ano principalmente, que a gente fica sempre batendo nessa tecla, né, de tipo: "Olha quantas coisas você faz, olha tudo que você conquistou, seja mais gentil com você". Então a gente tá passando por um momento que o nosso corpo tá passando por uma situação, sei lá, eu nem sei direito biologicamente o que que acontece, mas os hormônios estão passando por uma mudança naquele período, e a gente tem que falar assim: "Tá bom, corpinho, tá bom, eu vou lidar com você desse jeito, eu vou eu vou viver assim, e tá tudo bem, né". É, por isso que eu acho muito legal que algumas pessoas falam, que a sigla TPM teria que ser tempo pra mim, né, ou tempo pra Uhum. meditar, porque você tem esse olhar mais gentil consigo mesma. E uma coisa que eu queria lembrar muito, Ju, eu sinto isso muito, principalmente quando eu parei de tomar pílula,
que o período que antecede a TPM, que eu acho que é quando você ovula, não, ou quando você tá no período fértil. Ai, não sei, precisaria ter estudado mais pra falar. Mas é o período que antecede a TPM, a minha parte criativa e a minha produtividade tem um pico, assim, que são aqueles momentos que nem você falou, assim, que você vai tomar um banho e decide fazer uma faculdade, sabe? Que você, sei lá, tá pensando aqui no negócio, você resolve fazer um podcast, sabe? Assim, quando você tá Baseado em fatos reais, né? exato, você tá tipo: "Meu, tô só vivendo", às vezes eu tô, tipo, indo para o trabalho, eu já tô escutando um podcast pra poder deixar minha mente fazendo alguma coisa, e aí no background ela tem uma ideia brilhante, sabe. E são esses momentos, assim. Então eu acho que a natureza, aquelas sendo super super como se fala? Quando você ai, esqueci. Mas enfim, super fantasiando, mas a minha visão é que a natureza ela balanceia. Então, por exemplo, se vai ter um período que eu vou estar mais cansada, que eu vou estar mais lenta, como você falou, com mais sono, mas é porque antes disso, ou depois, né, depois que eu menstruar, vai ter um período que o meu cérebro não vai conseguir parar, assim, que eu não tem juro, tem vezes que eu não consigo dormir de tanta coisa que tem vindo na minha cabeça, ideias, assim, são ideias, não é que eu tô refletindo sobre algum problema na minha vida, são ideias que eu tô tendo, sabe. Então, eu acho que é isso, é uma questão de você que nem você falou, né, da gente tentar muito controlar o nosso corpo a partir da nossa mente. E às vezes acho que é uma questão da gente só sincronizar os 2, sabe. Só pôr eles na mesma linha, assim, porque fica um pouco mais fácil de lidar. Eu acho que também é muito romantizado era o termo que eu estava procurando, mas eu fico com medo também de romantizar muito a questão da TPM, porque eu sei que tem mulheres, como a gente viu, né, na questão no caso do transtorno disfórico pré-menstrual, tem mulheres que realmente passam por um período difícil da vida delas, né, e que isso realmente vira um problema, a nível de nem que se estivesse em casa trabalhando, talvez conseguiria trabalhar. Mas, assim, no caso das outras mulheres, eu acho que talvez, porque a questão é que a gente vive numa sociedade que olha pra TPM de uma forma negativa. Então fica difícil a gente olhar de outra forma e não tentar lutar contra. Mas eu acho que talvez tenha que rolar esse movimento de nós mulheres, mostrarmos e falarmos: "Olha assim, olha aqui como que funciona o ciclo. Entende o que tá acontecendo com você e tenta não lutar. Dessa vez tenta não lutar e ver o que acontece", sabe. Porque vai vir todo mês, então você vai ter 1000 chances de saber como lidar. E pode ser que pra mim é de uma forma, pra você é de outra forma, pra outra pessoa é de outra forma e cada uma porque também a TPM vem de formas diferentes, então cada uma tem uma forma de lidar diferente, né, Ju. Você já tinha ouvido falar nesse transtorno disfórico pré-menstrual? Não, nunca tinha ouvido falar. Ah, eu também não. E tá vendo como é uma coisa que é tanto tabu que a gente não conversa e nunca ouviu falar, sabe? De um negócio que atinge 5% das mulheres. É muita coisa, né? E eu acho que, falando sobre isso de ciclo que você tá falando, eu sei que o corpo do homem, por exemplo, ele também passa por ciclos, né? Só que como a gente tem uma coisa tátil, né, palpável, que é a menstruação, a gente estuda mais, a gente entende mais, e todas as mulheres que têm útero, né, passam por isso. Mas se você é um homem, e eu acho que esse é um estudo que talvez ele não sei se é um estudo que não está tão, assim, aprofundado, mas homem não fala sobre isso, porque não é uma coisa que eles têm visível como a gente tem, sabe. Então eu acho que a gente tá muito na frente em relação a conhecer nosso corpo por conta da menstruação, e isso é muito legal, né, a gente vê isso sempre como uma coisa muito negativa, né, a menstruação como uma coisa negativa, a TPM como uma coisa negativa, mas a gente tá muito à frente em relação a isso, em comparação aos homens, quando se trata de conhecer seu corpo. E é tão importante você conhecer seu corpo, né? Eu acho que os homens não estão dentro dessa discussão tão a fundo quanto a gente tá, né? Eu fico refletindo, que é claro que não é nosso lugar de fala, porque a gente não é homem, a gente não entende como funciona esses ciclos e se funciona e de que forma funciona, mas, eh, eu fico muito refletindo se tem muito a ver também com essa questão porque assim, nós mulheres passamos por um momento de raiva. Quando eu tô em TPM, eu fico sensível também na questão de sentir raiva, assim, eu tenho discussões com pessoas na minha cabeça o tempo todo, eu tô toda hora discutindo com alguém na minha cabeça, sabe. E eu fico pensando muito se tem um pouco a ver com aquele período que os homens ficam mais agressivos também, sabe. E aí como, enfim, a gente é ensinada a se né,
a ser comportada e não ficar incomodando os outros, e os homens são ensinados a brincar de lutinha, né, a não deixar, sei lá, não deixar o outro passar a perna e não sei o quê. Então eles extravasam mais, né? Eles transbordam mais essa raiva, eles não têm um controle tão grande quanto nós mulheres somos ensinadas a termos, né? Não é que os homens não têm controle, a gente é ensinada a ter muito controle, eles são ensinados a extravasar esse controle em forma de violência. E aí eu fico pensando se esses momentos, esses picos de violência, esses picos de raiva, também não tem a ver com os hormônios, né? Porque são coisas muito ligadas, assim. Então é o que você falou mesmo, é uma questão de ser estudado e, mais uma vez, não somos nós mulheres que temos que ir atrás desses estudos, né? Eu acho que é aí os homens que têm que falar: "Ô, vamos estudar a gente também, vamos saber o que está acontecendo, por que a gente sente tanta raiva, por que a gente". Uma coisa que eu não entendo, por que que algumas pessoas, alguns grupos de pessoas vão assistir jogos de futebol só para se baterem, só para ficarem batendo um no outro no jogo, tipo, isso para mim não entra na minha cabeça. Então, sei lá, acho que tem que tentar entender também, acho que tem muito a ver com o ciclo. Com certeza tem a ver com hormônio, porque é o que a gente tá falando, né, corpo e mente tem uma conexão muito direta, né. É muito doido que a gente fala hormônio e duas coisas vêm à cabeça. Ou é pra mim, não sei, não sei a população. Ai, tem um vídeo da Jujute que ela fala, né? Eu vou parar de falar a gente. Sou eu. Sou eu pensando. Sou eu que tô dando minha opinião. Mas quando eu penso em hormônio, eu penso em ou adolescência ou em menstruação, em mulher em geral, né? E é como se os homens não tivessem hormônios, né? A gente exclui essa participação dos homens quando a gente está falando de hormônio. E eu acho que é por causa disso, né, que a gente tem um exemplo tátil do que está acontecendo com o nosso corpo e eles não, né? Então, é muito interessante da gente tentar entender. Talvez a gente consiga achar um homem que esteja disponível a falar sobre isso, disposto, quer dizer, a falar sobre isso, e aí a gente entenda se ele realmente sente isso, uma pessoa que seja conectada com o corpo dele e entenda sobre hormônios, ia ser legal, né? Total. Eu acho que isso também tem muito a ver, Ju, o que você nossa, o que você falou é que é foda, eu fico no mudo aqui, você não escutou a minha reação. Mas o que você falou tem muito a ver, quando a gente fala em hormônio, a gente não pensa em homem, né, a gente Uhum, pensa em mulher. E isso acaba virando uma ferramenta, para um gaslighting, né. uhum. Então, quando alguém fala pra você assim: "Ah, é porque você tá de TPM", porque quando essa frase vem, ela desconsidera tudo que você falou antes. Tudo que você estava numa discussão ou numa conversa, isso não precisa você não precisa estar discutindo, pode ser numa conversa, já escutei isso em conversas normais, assim. "Ah, você tá falando isso porque você tá de TPM". Então, Uhum. quando você faz isso, você desconsidera o discurso da outra pessoa e você usa o fato de que aquela pessoa é mulher e por conta disso ela, sei lá, tem mais hormônios, não sei, o que não é verdade, eh, por causa disso ela não tá falando coisa com coisa, sabe. E por mais que, por exemplo, sim, algumas reações nossas são exageradas. Então, aí é que tá, na TPM eu não acho que a gente fala coisa sem sentido, a gente não fica louca. As coisas só estão exageradas, mas elas não é que elas não fazem sentido, entendeu? É muito diferente. Tipo, se eu chorei porque a pessoa buzinou pra mim no trânsito, não é que eu chorei sem sentido, aquilo realmente me magoou, só que é claro que eu exagerei no sentido de ficar magoada, mas aquilo me magoou sim, entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Porque quando você fala: "Ai, você tá de TPM", você tá pegando todo aquele sentimento daquela pessoa, amassando bem amassadinho e jogando no lixo, o que não é a verdade, entendeu? E eu fico pensando em como isso é retratado, agora batendo na tecla que eu tinha falado anteriormente, como isso é retratado na mídia, né? Porque, assim, quando tem uma discussão, sei lá, vou dar um exemplo hipotético aqui. Num filme, o cara vai lá e faz tudo errado, ele deixa a casa de pernas pro ar e caga pra mulher, e aí quando ela vai brigar com ele, ela tá descontrolada, né, porque ela não é louca, ela só está estressada, está emocionalmente cansada e ela está chateada com aquela pessoa. E aí eu tô dizendo em filme isso, né, em filme e série isso acontece muito. E aí a primeira resposta que vem do homem é assim: "Ô, ô, ô, calma, calma, você tá na TPM?" Ou então quando tem dois caras, assim, conversando e uma mulher,
Um discurso que acontece muito é, tipo, a mulher, de novo, tá demonstrando os sentimentos dela, né, de raiva ou de emoção, e aí um olha, um olha pro outro e fala hormônios, ou acho que é aquele período do mês, ou que dia é hoje, sabe? Que são coisas eh, que são atreladas à menstruação, né? Que dia é hoje? Que dia do mês é hoje? Porque todo dia 15 ela fica desse jeito, sabe? E não, a gente não tá assim desse. E aí a mulher fala: Não, eu não tô de TPM, eu só estou muito irritada porque você fez isso. E a gente comprou, né? Isso é tão, tão presente. Eu tô assistindo Big Bang Theory, tô fazendo maratona. E a Penny é a única mulher, né? Depois entram outras, mas enfim, ela é a única mulher. Então, esse tipo de discurso é assim. Em 10 episódios isso vai acontecer umas 3 vezes, sabe? Então, a gente comprou isso e trouxe para nossa sociedade. Então, toda vez que a gente vê uma mulher extremamente estressada ou extremamente emocionada, assim, emotiva, né? A gente pensa, e é TPM? Mas não, não é TPM, não necessariamente é TPM, né? É muito um discurso muito de gaslighting mesmo, que é o que a gente falou num dos episódios, que é quando você diz que a mulher é louca por conta de coisas. Ai, amiga, isso é ótimo explicar gaslighting, vai lá. O gaslighting, na verdade. Ai, não sei, agora eu tô me sentindo pressionada. Mas na verdade, quando você faz a pessoa acreditar numa coisa que não necessariamente é verdade. Na verdade, é totalmente mentira. Uma coisa que é mentira. Você coloca ela no papel de louca, né? Porque assim, É. você força uma situação, você manipula uma situação e aí E no final você diz: "Não, você é louca, você tá vendo coisa", sendo que a pessoa realmente fez aquilo, né? É sempre muito sutil. é É, manipulação, exatamente. Isso mesmo. isso. Enfim, e é assim que a TPM é retratada, né? Eu não consigo me lembrar de alguma vez que eu vi a TPM ser retratada de forma positiva na mídia, assim, novela, série, filme. É sempre assim, a mulher está louca, a mulher está muito irritada, ela está muito sensível, então eu vou aqui tratar ela de uma maneira diferente, ou então eu vou, sei lá, tudo que eu fiz de errado não ela está, tipo, reagindo a mais, né, assim, ela está exagerando. Só que, enfim, já estou repetindo o meu discurso, porque isso me deixa muito irritada. Desculpa. Ah, isso tá de TPM, né, aquelas. Eu sei que eu tô. Outra coisa que eu acho muito importante, como não é o homem, da mesma forma que eu não vou chegar aqui e falar assim: "Ah, não, mas homem tem ciclo sim, hormonal, e aí todo mês ele fica assim, assim, assado". Eu não vou falar isso, primeiro porque eu não sou homem, segundo que eu não estudo isso, então não tem nem como eu ter um embasamento, sei lá, teórico, científico. Enfim, então não vou fazer isso. E da mesma forma, não é legal uma pessoa, no caso, um homem, falar isso pra você, chegar pra você e falar e constatar e falar: "Olha lá, você tá de TPM". Mas calma aí, você não é mulher, você nunca teve TPM. Como que você consegue olhar pra mim e saber que eu estou de TPM e afirmar isso pra mim com tanta segurança, a ponto de desconsiderar o que eu falei, sabe, o meu discurso, de desconsiderar o meu sentimento. Então, aí entra o lugar de fala, porque eu acho que assim, quem tem que falar que tá de TPM é a pessoa que está de TPM, e não a pessoa que nunca teve TPM na vida. Você entende? Ou até outras mulheres, né, podem, que nem eu fiz agora brincando: "Ai, Ju, você tá de TPM". Tipo, tudo bem, eu sei como é TPM, mas não cabe a mim falar pra você que você tá de TPM. O que eu posso fazer como mulher, na verdade, é, sei lá, conversar sobre ciclo menstrual, falar como que eu me sinto e trocar experiências. Porque isso é importante também. Nós mulheres, a gente não consegue se é que não é um autodiagnóstico, porque não necessariamente é uma doença, mas a gente não consegue ter essa autoavaliação, porque como a gente começou esse episódio falando que a gente não sabia o que que era TPM, né. A gente só foi notar depois de muito tempo, mas a gente não isso tinha que vir com o kit básico de ciclo menstrual na adolescência, né. Toda mulher que menstrua ou está para menstruar tinha que vir um kit básico, uma aula, sei lá, um curso, explicando tudo o que vai acontecer com o seu corpo, o que pode sentir, o que pode ser que não sinta, para você não ter você não se ficar tão vulnerável para um homem chegar para você e falar: "Ah, isso aí eu sei o que é, isso aí é TPM".
Então eu acho que isso é muito importante e é uma forma muito importante de você evitar um gaslighting e também de você se empoderar, né, no sentido de olhar pra si e falar: "Cara, eu tô de TPM, então essa semana eu vou ficar mais tranquila comigo mesma, vou me permitir mais". Eh, então eu acho que tem que rolar essa inversão, sabe, de a gente tomar conta da de entender o nosso corpo, né, que é o que a ginecologia natural prega também, enfim. Eu acho que tem muito a ver com isso, né, Ju? E sabe o que eu fiquei pensando também? E se for TPM, qual que é o problema, sabe? Não é porque eu tô aqui brigando com você porque você fez XYZ ou porque eu estou chorando aqui, que a TPM é como se você fosse desconsiderar. Ah, vamos apagar essa discussão, vamos apagar esse desabafo, porque ela tá na TPM, ela não sabe o que ela tá fazendo. A gente sabe o que a gente tá fazendo, né, é que, como a gente falou, né, a gente fica um pouco mais sensível, fica um pouco mais à flor da pele, só que não é pra desconsiderar as coisas que a gente falou quando a gente estava na TPM, nosso cérebro continua funcionando, nós continuamos sendo seres racionais, sabe, a gente continua pensando, trabalhando, fazendo tudo o que todo mundo faz, né, então não é como eh, se falasse assim: "Você tá na TPM, né?", você falasse: "Tô". "Ah, então vamos voltar daqui 10 dias, e a gente conversa de novo", sabe. Não, a gente às vezes a gente tem que aproveitar esse momento pra falar coisas que a gente não falaria, fora da TPM, né. E aí, como a gente tá com mais sensível, a gente consegue tratar de temas mais sensíveis. Não é pra desconsiderar, né. Ai, você é maravilhosa, você falou tudo, porque eu acho a TPM pra mim, né, depois que eu mudei um pouco como eu olhava pra ela, eu entendi que o que acontecia é justamente o que você falou, ela traz pra superfície os problemas que você não estava percebendo, que estavam te incomodando por conta de, sei lá, dia a dia, né, você tá, sei lá, várias coisas acontecendo, você não repara algumas coisas que ficaram ali, né, aquelas os espinhos que entram e você não repara que ele tá ali te incomodando. Aí a TPM ela faz isso, ela deixa você sensível, e aí por isso que eu acho que é o momento de você também, ser mais gentil consigo mesma, no sentido assim, de, olhar para esse sentimento e falar: "Meu, por que que eu tô sentindo isso? Ah, foi daquela coisa que aconteceu?". E aí você, talvez, não sei, a forma que eu olho é que eu não devo tratar dos meus problemas, tipo, resolver os meus problemas na hora que eu tô de TPM, mas sim identificá-los. Então eu vou ver aquele problema, ver o que ele tá causando dentro de mim, né, também a terapia ajuda pra caramba, mas, tipo, ver como ele tá, fazendo efeito dentro de mim, e aí pensar em uma forma de solucionar ele, mas aí depois, assim, quando a TPM já passou, porque também a chance de eu acabar entrando numa briga, às vezes necessária, ou então sendo muito incisiva, ou sendo agressiva, é muito alta. Então essa é a forma como eu lido, tá, mas com certeza, enfim, se você acha melhor também resolver os problemas na hora da TPM, ótimo. Mas eu penso nisso, eu acho isso muito importante, assim. Cara, a TPM, sei lá, ela me fez tomar decisões, assim, e ver coisas que eu não estava conseguindo ver, né, no resto do ciclo, que foram fundamentais, assim, que hoje eu paro, olho e falo: "Nossa, se eu tivesse ido por aquele caminho naquela hora, hoje eu estaria muito mais infeliz", sabe. A TPM me permitiu, abrir os olhos para aquele problema e não ter escolhido aquela opção. E isso eu vejo de uma forma muito nítida, assim, e por isso que eu até romantizo muito, talvez, não deveria estar fazendo isso, mas porque eu valorizo muito esses momentos, sabe. E é claro, eu também tenho o privilégio de estar fazendo uma terapia, o que ajuda pra caramba, porque você também tá com um problema na sua cabeça e não ter com quem compartilhar, ou, né, sei lá, não ter uma rede de apoio mesmo, porque às vezes só conversando com uma amiga também você, consegue ter um desenrolar daquela situação melhor do que estar guardando e só absorvendo o problema. Eu sei que eu tenho esse privilégio, mas 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 enfim, eu acho que é foi uma forma muito mais fácil de lidar, sabe? E você, Sim. Ju? Ah, pra ser bem honesta, eu não sei se você faz isso, mas quando eu tô pra ficar de TPM, eu aviso o meu marido, eu falo: "Ó, daqui a pouco eu vou ficar menstruada, então provavelmente eu vou entrar na TPM agora". E a gente sabe, a gente aprendeu a lidar, eu acho, melhor do que quando eu tinha 17 anos, sabe, né. São evoluções,
sei lá, que não é só em relação ao TPM, né, a gente evoluiu como ser humano e como casal. Mas eu acabo falando mais, assim, você falou que você não gosta de, brigar ou, sei lá, não gosta de você gosta de pensar. Eu gosto de falar, assim, sei lá, fico muito sensível e eu não gosto de guardar sentimentos pra mim. Mas eu também acho que eu aprendi sei lá, ficar em paz. E falar assim: "Ah, eu vou". Teve um dia que eu estava aqui vendo, Queer Eye for the não, Queer Eye é só, né, esse Queer Eye novo. E, gente, eu só chorava, eu chorava o dia inteiro, assim, vendo aquele negócio, eu adoro ficar sozinha quando eu tô na TPM também, porque é um momento que eu falo: "Nossa, eu quero aqui me esbaldar no choro". E aí eu falo: "Tudo bom, eu entendo". E eu falo: "Que legal". Que legal que eu posso ser mais sensível, que legal que eu posso chorar, porque eu, sei lá, eu já fui muito mais chorona na minha vida, então hoje em dia esse é o momento que eu falo: "Ah, tá legal eu me reconectar com essa pessoa que eu era no passado". Eu acho que é isso, a TPM pra mim, uma conexão com a Júlia sensível. Ai, amei. E isso que você falou do isolamento social é uma coisa muito comum, né, Ju? E Uhum. nós, por sermos educadas a sempre estarmos ali disponíveis, né, sempre educadas, a gente tem uma dificuldade com isso, né, de dizer Uhum. um não, né, de falar não, né, ou para um namorado, ou sei lá, para amigos, ou mesmo para família, né? Ainda mais estando longe da família, é muito difícil você chegar para sua família e falar: "Olha, hoje eu não quero fazer uma ligação, porque eu tô querendo ficar chorando o dia inteiro, e se vocês me virem com a cara inchada, vocês vão achar que aconteceu alguma coisa horrível, e na verdade não, eu só tô querendo ficar na minha". Então é muito difícil, né, a gente o mundo à nossa volta entender esse momento nosso, e a gente também, né, você fica com uma sensação ruim, assim, de ter que dizer não para as pessoas, somente nós mulheres, né. E isso é outra coisa, né, que a gente tem que muito aprender, e as outras pessoas também aprenderem, sabe, e falar assim: "Ah, meu, beleza, sabe, hoje ela não quer, mas não é que ela me odeia, não é que ela, né, não é, eu não vou ligar amanhã e falar: "Ai, você não liga para sua família, não sei o que lá", tipo, não precisa, sabe, é só um momento, tá tudo bem, ela vai voltar mais forte, melhor, sei lá. Eu acho que também tem que ser um pensamento coletivo aí rolando, né. É, eu acho que quando você principalmente quando você tá convivendo muito próximo de alguém, né, como, dentro do meu relacionamento eu moro com meu marido, e aí ele precisa entender e eu preciso entender que sei lá, se eu ficar muito sensível é por conta disso. Então a gente se eu sempre bato na tecla, né, de que ser honesto é a solução pra fazer isso funcionar, porque senão ele vai ficar achando que a culpa é dele e que, de novo, eu tô louca e que etcétera. E não é nada disso, é só esse momento da minha vida que eu vou ficar. Nossa, olha, eu vou contar, esse episódio de Queer Eye nem era o episódio que me deixou triste, mas foi o primeiro episódio da temporada nova, e eles mudaram o cachorro, e eu já fiquei tipo: "Nossa, o que aconteceu? Mudaram o cachorro", e nem prestei atenção no episódio, eu só fiquei pensando no cachorro. Aí acabou o episódio, aí fala que o cachorro que era até agora, né, morreu. E foi tipo 5 segundos dele falando do cachorro, 5 segundos. Eu comecei a chorar tanto por causa do cachorro que morreu. Eu falei: "Meu Deus, ele não vai mais aparecer no episódio". Eu nunca vi o cachorro na minha vida. E aí eu depois, eu acho tão engraçado, eu adoro olhar e falar assim: "Meu Deus, estava chorando por causa de um cachorro que eu nem conheço". Isso foi recente? Foi, essa foi, Ó, sei lá, mas uns eu 2 meses atrás. eu ouso dizer que cachorro é um assunto delicado na sua vida no momento. Que um cachorro é um assunto delicado desde que eu perdi Exato. minha cachorra, mas agora também ainda eu Entendeu? curei essa um pouco dessa ferida, mas eu quero pegar um cachorro novo, então fica realmente, né, uma coisa que me bate muito. E esse dia me bateu muito, assim, sabe, não era uma coisa tão tipo, eu não assisti Marley e Eu, sabe, o episódio não girava ao redor do cachorro, mas eu chorei muito. Mas não é engraçado você olhar e falar assim: "Nossa, olha como eu exagerei". Ah, mas é isso, cara. Acho que o sua é o que eu falei, a sua mente, sei lá, tá procurando sinais pra te levar pra aquele caminho, sabe, assim, ela viu a oportunidade ali, ela falou: "Vai ali", porque ali é o que tá.
que é o espinho que tá te incomodando. Vai, só vai, porque você tá precisando, sabe? E também, ai, quando os choros de TPM, eles são um lavar de alma. Nossa, sim, é muito verdade. Porque quando eu choro por conta de um problema, eu não quero chorar, né, eu fico tipo: "Nossa, eu vou deixar passar, eu vou melhorar, não sei o quê", eu fico tentando não chorar, não sei se você é assim, mas eu sou. E só que o choro da TPM não, é tipo, nossa, lavado, é um que cura, sabe. Nossa, aquele banho também, aqueles banho que é claro, né, você também tem que pensar que você não quer ficar gastando água do planeta, mas um belo banho, assim, depois de um choro bem dado, nossa, não tem igual. Você sai assim, você fala: "Nossa, agora pode vir a bomba que for, eu tô muito plena", sabe. Isso, né, meu, é deixar você tomar um banho, sabe, tipo, a É. gente nem precisa ir muito longe do tipo: "Ai, não, você precisa comprar um vinho, comer um japonês", tipo, não é isso, né, é só tomar um banho, sabe, tipo, quentinho, deixar a lágrima sair, né, respirar fundo, E enfim. começar de novo, né, e mês que vem tem tá aí de novo. Mês que vem tem mais, né, mais capítulos. Fica pra próxima temporada. Eu acho importante a gente falar que a gente já conversou sobre a questão da sobrecarga emocional, né, no episódio com a Daphne. Eh, Nossa, pode como a gente volta pra esse episódio, né, amiga? Toda ai, hora. tem como. É um problema muito constante e eu sinto que pelo menos eu, né, com todo o meu feminismo, eu ainda me sobrecarrego muito, assim. Uhum. Eu sinto que o movimento antes era muito mais externo, né, agora ele é muito mais interno, assim, foi uma briga externa de tentar falar cada um com as suas funções, e agora eu tô tendo que brigar comigo mesma de falar: "Segura essa onda, porque senão você vai assumir bronca que não é tua", sabe. Sim. Né, porque são muitos conceitos enraizados, né, que a gente vive durante muitos anos. Mas, o que eu ia falar sobre a questão conectar com a TPM, com o tema da TPM, é que a sobrecarga emocional, ela causa também um estresse muito grande, né. E Uhum. que pode ser que aquilo que você fala para sua companheira que é só TPM, pode ser uma sobrecarga emocional, né. Então eu acho que é o que acontece na maioria dos casos, vou usar dizer aqui. Hum. A gente falou um pouco sobre o dever, né, o trabalho de cuidar que a mulher tem dentro de casa, e eu acho que por conta da gente ter esse momento também mais sensível, eh, por conta da gente estar ligado ao cuidar em todos os âmbitos da nossa vida, quando a gente tá na TPM também deve não, também rola essa sobrecarga, porque você, além de tudo, você tem que cuidar dos sentimentos, cuidar da harmonia dentro da sua casa, né. Então eu acho que sim, é uma coisa que a sua família também vai meio que, entre aspas, "se beneficiar" desse seu momento, porque você vai olhar para as coisas de uma maneira mais sensível. Será que eu tô viajando? Eu acho que não, eu acho que não, Ju. Eu fico muito lembrando, o meu marido zoa disso e eu também já vi uma piada de algum humorista que eu não vou lembrar qual que ele fala assim, eles falam que mãe ai, coitado das mães, né. Hoje em dia eu olho, assim, eu falo: "Caramba", eu mordo a minha língua toda vez que eu lembro que eu zoei minha mãe um dia, mas que mãe tem aquele velho discurso, né, do tipo: "Porque a sua mãe tá aqui fazendo tudo pra você e não sei o que lá, e você só fica aí, não sabe nem onde tá a sua calça, nã porque um dia eu vou morrer e você vai ver só", né. Minha mãe fazia esse discurso: "O dia que eu morrer, você vai ver só". Mas, cara, isso é muito reflexo de uma sobrecarga emocional que não tá escrito, né, cara, que tipo, eu acho que eu não sei se tem a ver com TPM, pode ser que sim, que na hora da TPM, as coisas ficam muito mais claras na cabeça de uma mãe, né, que fala: "Cara, eu tô aqui com 4 crianças, eu tenho que saber onde estão a roupa das 4 crianças, sabe, eu tenho que saber se a casa tá limpa, se a comida tá feita, se o mercado tá comprado", sabe, e as Tudo que eu crianças não. queria era comer um brigadeiro vendo Queer Eye e chorar, Exato. né. E aí é o ser humano, tudo bem, com 18 anos de idade, vem aqui e fala que não tá achando a calça, sabe, tipo: "Ah, meu filho, vá pra PQP", sabe, tipo Se eu achar essa calça. é, porque o dia que eu morrer, né, tipo essa. Ah, eu fico morrendo de dó, meu Deus do céu.
Mãe... Ai, meu Deus. Acho que a gente tem que fazer um episódio sobre mães. E chamar as nossas mães. A louca! E pedir desculpa, sabe? Porque não é fácil. Tipo, não é fácil passar por isso como um ser humano, né? Assim, não é fácil você aprender a lidar com suas emoções e com seu estresse e etc. E aí, além de tudo isso, você tem que cuidar da sua mãe, por exemplo, foram 4 seres humaninhos sozinha, né? Puta merda. Ai, meu Deus. Desculpa, dona Sandra. Não, desculpa todas as mães, né? Porque não tem uma mãe que nunca falou isso, né, cara? Que nunca deu um xingo no filho. Então a gente vai para aquele momento, para as notas de rodapé, que é quando a gente traz algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e também novas referências para você que quer saber mais sobre TPM. Eu não tenho nenhuma referência sobre o assunto, mas eu falei muito sobre o Queer Eye e eu fiquei lembrando, agora a gente ficou falando de mãe, né? Eu sempre choro vendo Queer Eye, com TPM ou não, mas com TPM mais. E eu falei pra minha mãe assistir, e aí ela me mandou uma mensagem falando como ela tava chorando assistindo Queer Eye. E se você tá passando por uma TPM e você quer só lavar a alma e chorar, assiste Queer Eye, tá na Netflix. Não é informativo, não é nada, mas é tão gostoso de chorar vendo aquela série. Caraca, a gente tinha que ter feito uma lista de coisas para assistir enquanto está de TPM, né, meu? Ia ser muito bom. Nossa, sim. Grey's Anatomy é ótimo pra chorar também. Putz, como eu choro, meu Deus do céu. Nossa Não, e senhora. aquela lá que a gente gosta, amiga, This Is Us? Nossa, This Is Us, Nossa, rapaz! lavado. Nossa, cara. Nossa, você lembrou dessa série. Eu tô com vontade de reassistir. Ai, meu Mas é Deus. ótima, é ótima. A gente depois tinha que fazer também, num outro episódio, recomendações de coisa pra dar risada, né? Pra poder balancear. Balancear. E você? Então, eu queria falar de um episódio que as meninas do Entre Nós, a gente fez o episódio com elas, o episódio anterior a gente fez com elas, e eu queria recomendar o episódio delas, que elas falam sobre TPM. Elas chamaram a Juliana Pontes, que é enfermeira obstétrica, que foi nesse episódio, inclusive, com a Juliana Pontes, que ela fala sobre esse termo, tempo pra mim. E eu achei muito bonito como ela explica que tem que ser, que tem que lidar. E ela também trouxe informações do tipo, que a gente não trouxe aqui, porque a gente não tem esse conhecimento, mas ela tem informações do tipo, o que você deve comer durante o período da TPM, os alimentos que vão te deixar mais calma, né? Porque eu sei que tem alimentos, por exemplo, apesar de você ter vontade de comer açúcar, o açúcar, ele traz um pouco de ansiedade. Café também é uma coisa que dá muita ansiedade. Isso pode agravar as coisas que você está sentindo, né? Se você tiver com ansiedade, né? Se você estiver se sentindo ansiosa. Então, ela fala sobre alimentos que é melhor consumir, enfim, outras atividades que você pode fazer, né? Meditação, para quem gosta de meditação, exercício, para quem gosta de exercício, para quem não gosta de exercício, aí, sei lá, tomar um banho, não sei. Ela dá várias dicas, eu achei bem interessante. E outra coisa, achei muito legal um vídeo, de novo, do Quebrando o Tabu, que é aquele vídeo Mude Minha Ideia, que quem fez foi a Rafa Brits, que ela diz assim, a TPM não me deixa louca. E aí ela senta com várias pessoas e fica debatendo sobre a TPM. E o que ela fala, assim, ela fala que ela tem uma personalidade mais incisiva, né? Mas ela sempre foi uma pessoa mais, como que eu posso dizer? Que expõe as ideias dela mesma, assim, não tem... como eu, que tem muitas barreiras, ela não, ela fala o que ela pensa, tá tudo certo. E muitas pessoas já confundiram isso com TPM. E ela fala, gente, mas eu não tenho TPM. Tipo assim, eu tenho um humor constante e aí, de repente, eu menstruo. Tipo, eu não tenho TPM, sabe? Eu não tenho ciclos de emoções como as mulheres dizem que sentem. Então, ela não entende isso quando as pessoas viram pra ela e falam que ela tem TPM. E é muito legal as conversas que ela tem. Eu só queria apontar uma coisa, que uma das pessoas que vem conversar com ela é um homem. E ele fala uma coisa que eu achei muito foda. Que ele fala assim, que o homem, a masculinidade, ela é muito baseada no que ela é muito baseada na negação do feminino. Então, o que é o masculino é o que não enfim, sentimental, o que não tem TPM, o que não menstrua, o que não sei lá. E aí você põe todas as características, os estereótipos femininos à lista.
E aí fica faltando isso, né, pro homem. Tá, e o que é a masculinidade? A gente fica só se construindo através de negações do outro, né? E aí, de novo, fica muito fácil você ser misógino, porque você aprende sobre você odiando outra pessoa. E eu achei isso vindo de um homem, assim, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu achei muito interessante, mas nem era sobre isso o vídeo, e eu achei foda isso que ele falou. É isso. Nossa, muito interessante. Nunca tinha pensado nisso também, não. Muito legal. Muito legal. E eu também falei sobre The Big Bang Theory. É muito interessante ver uma série que foi... ela começou antes desses movimentos feministas retornarem, né? Então, assim... É muito interessante ver a evolução de, nas primeiras temporadas, ser super machista, transfóbico pra caramba, falar essas coisas que eu falei no episódio sobre a Penny estar de TPM o tempo todo, e aí eles vão evoluindo. E, enfim, eu acho uma série gostosa de assistir, assim, tipo 30 minutinhos, não sei o quê, mas eu sempre tenho, né, eu não consigo, quando você coloca a lente do feminismo, nunca mais sai, e aí eu fico analisando a série, mas é uma série muito legal de se assistir também para dar uma risadinha e analisar a evolução da sociedade e da mídia depois de como o feminismo tá influenciando como a gente consome e como a gente produz conteúdo. Amei. E, inclusive, a atriz, que é a namorada do Sheldon, ela é uma mega feminista ativista, não é, Ju? Se não me engano. Ela é cientista, e ela faz uma cientista fodona na série, e ela também é mega feminista. É muito, muito legal mesmo. Os perfis por trás, assim, dos personagens são todos muito interessantes mesmo. Acho que depois dessa conversa, a gente nunca mais vai desvalidar o discurso de alguém dizendo que ela está de TPM, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha que toda mulher fica louca quando está para menstruar, então já compartilhe esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que tá precisando se informar. Eu quero mandar um recado. Posso mandar um recado? Não. Mandar um beijo da Xuxa? Manda! Tem um perfil no Instagram que se chama Curso Entre Palavras. É um curso. É um perfil que fala sobre dicas pro Enem e ele tem uma linguagem mais voltada para pessoas de baixa renda e que tem pouco acesso à informação e etc. E eles recomendaram o nosso episódio sobre racismo no Instagram deles. E, enfim, muito obrigada por recomendar a gente e muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, e é isso. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Passei na biblioteca essa semana, falei, meu Deus, que saudade. Guardando ansiosamente para a reabertura dos estúdios. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.